Linha conosco, Jorge Seife Júnior, ele que é candidato do Partido Liberal do PL ao Senado catarinense, mais uma vez conversando com você, ouvinte da Rádio 10 do Litoral. Jorge Seife Júnior, boa noite, tudo bem, querido? Boa noite, professor, boa noite, doutor Antônio, boa noite, Ivan, um prazer imenso estar de novo falando com o nosso público aí de Itapema e da região. Ô Seife, eu vou aproveitar e vou começar a nossa conversa de uma forma um pouco diferente, né? Vamos lá. Eu sei que você tem um evento grandioso em Balneário Camboriú hoje à noite, onde o prefeito Fabrício Oliveira vai oficializar o apoio à sua candidatura e mais do que isso, né? Também está na coordenação da sua campanha, é isso mesmo? É verdade, desde quando o presidente nos convocou para essa missão, eu tenho falado com o Fabrício. O Fabrício é meu amigo já há muitos anos, há mais de 20 anos, né? Nós fazemos parte da mesma igreja e quando eu imaginei entrar na vida política, naturalmente eu convidei ele para ser meu coordenador. Ele está coordenando a minha campanha desde o início. E hoje, na verdade, ele tem a intenção de vir para o PL também e vamos fazer um grande evento aqui no Music Park e ele, né, vai oficializar todas essas conversas, mas que já está acontecendo desde o início da campanha, desde abril. O Fabrício está me dando uma grande mão, ele que viria candidato a governador de estado, né? Ele viria, acabou não se concretizando por questões partidárias, mas ele desde o início me abraçou, nós somos amigos, parceiros, irmãos de igreja, enfim, eu sempre colaborei nas campanhas dele no passado, então foi natural essa parceria e eu estou muito feliz que o Fabrício é uma pessoa extraordinária, um excelente gestor público e um grande amigo. Ô Seife, eu vou aproveitar também a sua entrevista conosco. Como é que você está sentindo a candidatura neste momento, né? Certamente você deve estar percebendo, isso é muito notório, né? Não só pelas pesquisas de opinião pública, que a sua campanha está ganhando corpo, está ganhando dimensão. É por aí, né? Cada vez maior. Olha, o que eu vou te falar? Há 20 dias atrás, o Luciano Hang foi meu apoiador também de primeira hora. Porque o Luciano viria a Senado e na ocasião, né, o presidente já tinha me convidado para concorrer ao Senado de Santa Catarina e eu liguei para ele, falei, seu Luciano, o senhor tem muito mais popularidade do que eu, o senhor tem mais recursos, tem mais visibilidade e está o Luciano Hang e o Jorge Seife no Senado, o presidente tem representatividade, são duas pessoas patriotas da extrema confiança do presidente, então eu falei com ele, olha, eu vou concorrer a deputado federal e vou lhe apoiar no que o senhor precisar, e dei muita força para ele, porque eu acho que ele ganharia a eleição sem sair da cidade de Brusque. E quando ele desistiu, né, ele veio lá no dia 26 de março, ele veio de uma viagem da Itália, já, né, conversado com a família dele que ele não viria mais, então ele nos apoiou desde o primeiro momento. E o Luciano, há 20 dias, me falou assim, Seife, eu fiz umas pesquisas, tive acesso a algumas pesquisas aqui, o Luciano, nós sabemos da seriedade dele, e já aponta você em primeiro lugar. Como eu tenho, assim, um pouco de resistência a pesquisas, porque nós vemos, por exemplo, ontem aquele evento grandioso em todo o Brasil, né? E quando vê a intenção de voto do presidente Bolsonaro são muito baixas. Por outro lado, as pesquisas regionais, elas são muito fidedignas, né? Isso até foi um feedback que o pessoal daqui me deu. E aí eu não acreditei muito. Falei, poxa, 20 dias atrás ainda não tinha começado nem o horário eleitoral, mas uma vez que começou o horário eleitoral, nossos vídeos com o presidente pedindo explicitamente voto para nós, dizendo que eu sou a pessoa de confiança dele, realmente tem tomado um corpo, assim, absurdo. E eu só tenho que agradecer, né, todo o carinho de Santa Catarina, as pessoas estão me conhecendo, estão indo atrás da minha história, das minhas entregas na Secretaria da Pesca, enfim, e vendo, né, essas pessoas que acabam chancelando a nossa candidatura, não só como secretário da Pesca, né, com as grandes entregas que tivemos, mas como também com os apoiamentos espontâneos do presidente, do Luciano Hang. Então, graças a Deus, eu não tenho que reclamar. A campanha está ganhando corpo, eu estou ganhando muita visibilidade. Isso é muito importante. O presidente precisa de apoiadores lá no Senado, né? Não adianta ele ser chefe do executivo com o mínimo de senadores como ocorre hoje. Ô Seife, vou aproveitar essa toada, a gente está vendo aqui em Santa Catarina, assim como em outros lugares do Brasil, a campanha se verticalizando muito, né? Então, o cidadão ele vai lá, vota 22
para presidente da República, repete o 22 para governador e está sendo assim com o Senado também. Santa Catarina, o peso disso continua sendo muito grande, né, Seif? Olha, o que acontece? Eu tenho ouvido isso diariamente. As pessoas falam assim, olha, eu não te conhecia, mas vi já o presidente mencionando em reportagens, em entrevistas, e só por estar no partido do presidente, eu já iria votar em você. Agora eu não vou votar só em você, como vou pedir voto para você. Então existe realmente uma identificação que agora o 22, né, o PL, naturalmente os candidatos serão muito beneficiados, porque, afinal de contas, as pessoas estão entendendo que não adianta votar em outros deputados federais, estaduais e senadores que sejam divergentes do presidente, senão não tem base de governabilidade. Então essa verticalização, eu tenho ouvido diariamente, olha, não te conhecia, estou te conhecendo há pouco tempo, vi uma propaganda sua com o presidente, eu já ia votar em você. Então realmente eu tenho sentido que eu não sei nos outros lugares do Brasil, mas Santa Catarina, realmente quem é Bolsonaro, que é a imensa maioria, eu creio que vai chegar perto dos 70% dos votos válidos, serão 22 de ponta a ponta. Ô Seif, como é que você estava onde ontem no 7 de setembro e como você viu, né, esse conjunto de grandes manifestações à pátria que ocorreram em vários lugares do país? Cito especialmente, claro, a capital de todos os brasileiros, Brasília, que teve um público extraordinário na esplanada dos ministérios. No Rio de Janeiro, apesar de falarem em 64 mil pessoas presentes, eu acredito em muito mais. Na Avenida Paulista, 13 quarteirões. Onde é que você estava ontem? Como é que você viu essa data ontem no Brasil? Olha, eu fiquei com o coração muito dividido, porque o presidente tinha enviado um convite para nós irmos a Brasília, mas eu entendo que no momento de independência, no momento de campanha eleitoral, eu preciso estar no meu estado. Então eu estava em Florianópolis, junto com o nosso futuro governador Jorginho Melo, aproximadamente 100 mil pessoas ali estimado desde o trapiche da Beira-Mar Norte. Foi um evento lindo, mesmo debaixo de chuva, as pessoas não desistiram. E o que me chamou bastante atenção, que não foi só Rio, São Paulo, Brasília e Floripa que lotaram. Eu vi aí, durante o dia, várias reportagens de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. As pessoas atenderam a convocação do presidente e vieram para as ruas, né, comemorar os 200 anos de independência e, como o presidente nos ensina, 200 anos de independência e eternidade de liberdade. Então foi um evento maravilhoso. Estávamos em Floripa pela manhã, de tarde eu vim para Balneário Camboriú, também juntou ali aproximadamente de 20 a 30 mil pessoas pelas estimativas dos organizadores, o maior evento em Floripa de todos os tempos e o maior evento de todos os tempos em Balneário Camboriú, e eu tenho certeza absoluta que foi, né, o maior 7 de setembro da história do Brasil, em todos os estados e municípios. Ô Seif, eu venho acompanhando muito as suas entrevistas nos últimos dias, né, claro, não só como candidato, mas como pré-candidato, ainda que veio aqui no nosso programa, você também defendia muito isso, e tem sido uma bandeira muito corrente no seu discurso a questão da reforma tributária no país, e especialmente também de buscar para Santa Catarina mais espaço no orçamento federal, né? Eu não tenho dúvida de que essas talvez sejam duas das grandes bandeiras que você vai carregar caso seja eleito senador no próximo dia 2 de outubro, né? Olha, professor, não tenha dúvida, e vou explicar ao senhor por quê. Eu já rodei mais de 20 mil quilômetros de carro pelo nosso estado. Nós precisamos de infraestrutura com urgência. A riqueza do agro, o estado é um estado agro, né? Quase 40% do nosso PIB do estado vem do agronegócio. E esse agronegócio está cada dia mais achatado, mais lento, mais caro, por conta do modal rodoviário, que as estruturas existentes, as BRs e as S6, precisam ser expandidas, melhoradas, recapeadas, mas também precisamos definitivamente melhorar a estrutura de portos, aeroportos e ferrovias. E o que acontece? Mesmo como secretário nacional de pesca, eu sempre tive uma interlocução com todos os ministros de Estado muito boa, tinha o respeito de todos eles. O presidente também me dava muita condição pelas menções que ele fez, foram quase uma centena de menções a meu nome de 2019 para cá, pelo trabalho, pelas entregas.
isso me abria muitas portas no Executivo Federal, em outros ministérios. E eu tenho certeza que, como novo senador de Santa Catarina, além das minhas emendas, né, que eu vou ter recursos para repassar aqui para o Estado, além da interlocução com o Palácio do Planalto, o presidente me chama de filho 06, o sexto filho, e ter o respeito e o conhecimento, né, a articulação dentro dos ministérios, eu tenho certeza, né, Jair Bolsonaro reeleito, Jorginho Melo governador, Jorge Ceni senador, nós só temos a ganhar em questão de recursos, e infraestrutura, e o que mais Santa Catarina necessitar do que tanja a estradas, ferrovias, rodovias e aeroportos. Ô Seif, eu e o Ivan descobrimos aqui o seu codinome, caso você seja eleito senador por Santa Catarina. Vai ser Jorge Tilápia Seif? Vai ser o senador da pesca brasileira também? Rapaz, com certeza, porque a minha grande... Eu sou produtor rural, né? A empresa aqui em Itajaí, tenho 200 colaboradores, tenho ali 7 embarcações, enfim, a minha vida sempre foi no agronegócio, mas na pesca extrativa. Com certeza o agronegócio é uma das minhas bandeiras, mas o presidente, não importa se o presidente me chama de tilápia, professor, importa que minha esposa me chama de tubarão, é isso? Ui! Ô Seif, o Ivan Resner vai entrar no nosso papo agora. Seif, como é que vai? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Ivan. Sei que tranquilo não está, porque você está trabalhando muito, né? Mas sempre nas viagens que fiz a Brasília, tive o grande prazer de almoçar, jantarmos, enfim, trocarmos ideia até mesmo de administração pública, porque a tua experiência é grande como ministro, né? Da pesca, na realidade, e para nós aqui no nosso litoral, sem dúvida, defendendo a pesca num todo, no país, né? Então, já veio algumas perguntas aqui, qual seria a sua maior bandeira? Claro, a questão do governo Bolsonaro, o apoio ao governo Bolsonaro, mas a sua bandeira de nome é o agronegócio, a pesca, é isso a sua maior bandeira nesse momento? Olha, o agronegócio, a pesca está dentro do agronegócio. Com certeza eu serei um grande defensor do agro. E quando eu falo defensor do agro, quando a gente fala em reforma tributária, a gente fala em agronegócio, e em todos os comércios, por exemplo, no mercado imobiliário, na construção civil. Quando a gente fala de pacto federativo, e hoje Santa Catarina é um dos 5 que mais contribuem para Brasília e o 22º que recebe recursos, nós estamos falando de tudo. Tudo depende de infraestrutura e de recursos federais. Quando a gente fala de uma reforma administrativa, reforma fiscal, pacto federativo, tudo isso muda a vida de cada um dos brasileiros, de cada um dos catarinenses. Então, com certeza, as bandeiras de privatização, de reformas, agronegócio, tudo isso faz parte da vida do catarinense, turismo, tudo isso, nada se exclui quando a gente fala de reformas, nada se exclui de Santa Catarina, que é um grande estado empreendedor, é um estado que 99% dos negócios são pequeno e micro negócios, né, de 2, 3, 5 funcionários, e os impostos, a carga tributária, enfim, tudo isso impacta diretamente na vida desses pequenos e médios empreendedores. Então eu quero ser visto, né, pelo catarinense, pelo eleitor catarinense, como senador, primeiro de tudo, convocado para essa missão pelo presidente Bolsonaro, porque gozo da confiança dele e da admiração dele pelo trabalho que nós fizemos pela pesca e aquicultura no Brasil. Segundo, o cara que tem articulação, que tem conhecimento, que ganhou espaço dentro do governo federal, e dentro do Senado vai ter essa interlocução com o Poder Executivo. E, logicamente, ouvindo as demandas do nosso Estado, né? E é o que eu tenho feito nessas minhas muitas viagens por todas as cidades aí da Santa e Bela Catarina. Então eu creio que com certeza nós faremos uma grande gestão, serei um grande senador por Santa Catarina e trarei muitos recursos, vou surpreender positivamente a todos. Ô Seif, o seu partido, o Partido Liberal, neste momento tem 7 candidatos ao Senado liderando pesquisas em seus estados. Vou citar aqui os que eu me lembrar de cabeça. Flávia Arruda, em Brasília. Sim. O Romário, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, vem liderando também. Mato Grosso, Wellington Fagundes também vem na frente. Sim. Tem ainda a possibilidade
No Pará, Mário Couto tá bem. Em Sergipe, Eduardo Amorim tá bem. No Espírito Santo, acho que Magno Malta também tá bem. E você, aqui em Santa Catarina, também pontuando bem nas pesquisas. Se isso se confirmar, certamente tem uma nova composição de forças dentro do Senado Federal. É verdade. Vou adicionar mais 2. Gilson Machado em Pernambuco e Rogério Marinho no Rio Grande do Norte. O que acontece? Por que o presidente nos convocou para essa missão? Porque ele, quando conversou comigo, falou: Seif, em 2018 muitas pessoas se elegeram com o meu nome e depois traíram o povo brasileiro. Não me traíram, traíram o povo brasileiro. Dessa vez eu vou indicar os meus candidatos da minha confiança para que nós façamos uma bancada maior na Câmara e no Senado. Então, hoje nós temos aproximadamente 20 senadores fiéis ao presidente Bolsonaro e mais uns 10 que é meio fiel, e a outra parte que são oposição. Imaginando aí que o presidente possa eleger pelo menos uns 15 senadores, e aí eu incluiria os do PP, como, por exemplo, a Tereza Cristina, o Marcos Pontes também tem muita chance lá em São Paulo, o próprio General Mourão, vice-presidente da República, que concorre ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Pelo Republicanos. Então, nós cremos que faremos aí com otimismo e sob a bandeira do presidente Bolsonaro, com esses vídeos que ele gravou para os candidatos dele, nós aumentaríamos essa base para 35, podendo chegar até 40. Ou seja, já muda completamente a composição do Senado, dando uma base importante de governabilidade para o presidente Bolsonaro. Ô Seif, problema de última hora aí para vocês do PL, especialmente também pro presidente Bolsonaro. Olha, o Alexandre de Moraes deu 24 horas pro Bolsonaro explicar a morte da Rainha Elizabeth, hein? Pois é, rapaz. E falar nisso, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, quando o Alexandre de Moraes, abriu aquele inquérito, saiu prendendo o celular, invadindo casa de empresários honrados, patriotas, que empregam, que geram riqueza e oportunidades para milhões de brasileiros, como o Luciano Hang, lá o Morongo da Mormai, pessoal da Multiplan, dos shoppings, enfim. Eu, ao invés de ficar reclamando em rede social, eu fui até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e abri uma queixa-crime contra o ministro Alexandre de Moraes, já que o nosso Senado é um Senado covarde, que o Rodrigo Pacheco é um covarde, e que não faz nada, fica olhando com cara de paisagem. Nós recorremos então, eu fui até Brasília porque estava tendo uma reunião extraordinária do Comitê Interamericano de Direitos Humanos e abri sim uma queixa-crime contra ele para investigar os atos dele, que são atos realmente que estão fora da Constituição. Não existe crime de opinião previsto na legislação, nem na Constituição Federal, e ninguém freia. O ativismo judicial não é culpa do Supremo. A culpa é de um Senado acovardado. Nós temos lá senadores com ficha suja, com a capivara longa, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, pedofilia, evasão de divisas, e não tem coragem de enfrentar o Supremo Tribunal Federal, botar eles para explicar de onde eles estão tirando, estão desrespeitando o Ministério Público Federal, estão desrespeitando, por exemplo, os foros adequados. O Luciano Hang, se houvesse, por exemplo, vamos falar do Luciano, que é aqui da nossa região, e o Morongo da Mormai, que é lá de Garopaba. Jamais um empresário poderia ser investigado no Supremo, porque ele não tem prerrogativa de foro privilegiado. Ele tinha que ser convocado, se tinha alguma dúvida de ato antidemocrático, não sei o quê, tinha que ser chamado por um juiz de primeira instância, na cidade de Brusque, com devido processo legal. Agora, eles pegam uma matéria do Metrópolis, olha que absurdo, onde nós estamos vivendo já uma ditadura. Pega uma matéria do Metrópolis, um jornal de Brasília completamente ideologizado, pega isso, abre o inquérito e manda a Polícia Federal em 3 dias. Ou seja, nós temos processos de crimes de deputados e senadores que jazem nas gavetas, do Supremo Tribunal Federal há anos, inclusive chegam a prescrever. E, no entanto, na hora de perseguir empresários bolsonaristas e patriotas, eles não demoram nem 3 dias, e não respeitam nada do rito legal e abrem processos que não existe nenhuma base legal. Então, esse ativismo judicial, o meu compromisso com o presidente Bolsonaro, com Santa Catarina, com o povo brasileiro, é que nós vamos lutar contra o ativismo judicial, e eu já demonstrei isso, viu, professor? Abrindo essa queixa-crime contra o Alexandre de Moraes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Ô Seif, eu vou te liberar para o teu compromisso. Muito obrigado mais uma vez por essa entrevista ao Jornal da Cidade, segunda edição. Eu quero agradecer a oportunidade para o senhor, te deixar aí um beijo hétero, um beijo no teu coração. Obrigado pelo trabalho, pelo jornalismo sério que vocês fazem. Um abraço forte no Ivan, no seu Antônio. E muito obrigado, uma boa noite a todos. E para senador, se o povo não tiver, Jorge Seif 222, com Bolsonaro presidente e Jorginho governador. Um abraço grande. Seif, é o Ivan. Te agradeço pela entrevista, sempre atencioso, fazendo de tudo para cumprir os horários, mas a BR é uma situação, nosso trânsito aqui é um negócio complicado, né? Enfim, mas a rádio sempre estará de portas abertas para te atender, a comunidade necessita de informações, muitas vezes disso, e até mesmo ouvir o candidato, que é mais importante. Nós temos o privilégio de ter um candidato ao Senado, ao vivo no microfone da rádio. Então, te agradeço, muito obrigado por esse momento. Estou à disposição dos amigos e eu que agradeço a oportunidade, peço perdão por não ter comparecido para tomar aquele café gostoso com vocês aí ao vivo. E tinha Cuca, hein? Professor aqui tá feliz da vida. Cuca, salgadinho. Eu só tô feliz por um lado, viu, Seif? Eu preferia dar um abraço em você, mas vai sobrar comida para eu levar para casa. Maravilha. A próxima vez eu levo a Cuca e a coxinha. Com mortadela não, se for com mortadela nós sabemos de que lado é. Valeu. Um abraço, Seif. Um abraço. Obrigado. Tchau, São tchau. 19 horas e 9 minutos. Cidade.